Olá, seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta terça-feira, dia 11 de novembro de 2025. Vamos lembrar que o mercado continua atento ao clima aqui no Brasil, tanto soja, café, milho seguem apontando negociações com base nos fundamentos aqui no Brasil. É lógico que o mercado segue também de olho naquilo que deve acontecer na economia dos Estados Unidos com a volta aprovada pelo Senado dos órgãos internacionais, das entidades governamentais nos Estados Unidos, aquele chamado shutdown, que deve ter um fim. Dia 14 agora também tem a divulgação do relatório do USDA e o mercado segue atento a essas informações. Aqui no Brasil, o clima segue monitorado de perto, porque depois da passagem daquele tornado pelo Paraná, causou pelo menos 7 mortos, centenas de feridos, nós temos aí o replantio com custo mais elevado. De qualquer forma, o clima continua na tensão. Veja só, caiu a temperatura e até mesmo quase provocou geadas em algumas regiões do sul do Brasil. A temperatura subiu um pouquinho aqui em São Paulo, 28 graus. Ontem, nesse mesmo horário, estava na casa dos 15 graus. Bom, vamos à previsão do tempo com o satélite em tempo real. Daqui a pouquinho, o Ronaldo Coutinho comenta o que vem pelos próximos 5 dias no Brasil afora. O que a gente observa nesse satélite que tem as chuvas concentradas em grande parte da região central do Brasil, centro-norte do Brasil. As chuvas seguem acumuladas, seguindo também com grande nebulosidade, chegando pelo oeste do Rio Grande do Sul, mais uma vez se aproximando pelo estado de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. Paraná e Mato Grosso do Sul seguem com estado de atenção. Muita chuva registrada no estado de Goiás, também no Triângulo Mineiro e também na região norte, estados ali do Mato Grosso, também o estado do Tocantins, além de outros estados do Nordeste, boa parte do Mato Piba, com exceção a faixa leste do Nordeste, as capitais seguem com tempo firme nesse momento. Muita nebulosidade sobre o Brasil nesta situação, nesse comecinho de noite ou finalzinho de tarde aqui no Brasil. Satélite em tempo real. Agora vamos às cotações, vamos acompanhar o mercado do dólar. O dólar seguiu em queda também diante da menor pressão em relação à economia dos Estados Unidos. R$ 5,27 mais 21, dólar cai diante do real, cai diante de outras moedas, 0,35%, bem próximo do encerramento das negociações. Portanto, queda de 0,35% para o dólar. O índice Bovespa, ações negociadas na B3, alta de 1,45% aos 157.514 pontos. Dólar em queda, índice Bovespa em alta, soja na Bolsa de Chicago, café na Bolsa de Nova York, soja segue em queda, abriu negociações em queda e seguiu as negociações ao longo do dia, apresentando queda de 0,17%, no vencimento mais curto, 11 dólares 28 mais 13. Milho negociado a 4 dólares 32 e 37, alta de 0,79%. Trigo em Chicago, alta de 0,21% a 5 dólares 37 mais 12. O café em Nova York, alta de 2,19%, batendo os 4 dólares 23 mais 85. Açúcar em alta de 0,56% aos 14,28. Algodão 63,97, 0,53% de queda. Quanto ao petróleo, subiu, bateu hoje 61 dólares o barril, alta de 1,48%, dólar estável a 4.121 dólares mais 97, estabilidade para o dólar. Aliás, para o ouro, no mercado internacional, a onça Troy segue a 4.121 dólares por onça Troy para o ouro, repetindo. Quanto ao mercado de soja e também na B3, o que a gente observa nesse momento, janeiro, negociado, vencimento mais curto, 11 dólares e 28, queda de 2%, enquanto que o março seguiu estável a 11 dólares 39,25. Maio, em Chicago, a soja 11 dólares 50 e 50, 1 de alta, e julho 11 dólares 57,75, alta de 1,25. Na B3, soja negociada com negociações mistas também. Janeiro, 24 dólares e 87, recuou 0,12%. O março, a 25 dólares mais 10, uma estabilidade, 0,04% de alta. O maio, estável, sim, 0 a 0,
$25,34 a saca na B3. Rapidamente, milho também na Bolsa de Chicago, todas as posições em alta de 2,5 a $4,32,25 dezembro. Milho para março em Chicago, $4,47, para maio, $4,56, para o julho, 4 mais 63. E na B3, milho base Campinas, R$ 67,80 vale a saca para novembro, R$ 70,42 para o janeiro, R$ 72,35 a saca de milho para o março e milho para maio, na B3, R$ 71,00 mais 71 centavos. Daqui a pouquinho, Davi da Luz, a gente coloca o café, mas antes o trigo, mostrando que estão as negociações aí, apresentando variação positiva em todas as posições. A soja foi a única no vencimento mais curto que seguiu em queda. Soja, milho e trigo finalizando o giro com a Bolsa de Chicago. Trigo em alta em todas as posições. Dezembro, $5,37. Março, $5,52,50. Maio, $5,62,75. Julho, $5,73,25 alta para o trigo. Daqui a pouquinho nós teremos Fernando Iglesias comentando conosco o mercado do boi gordo, mas antes eu tenho uma entrevista que nós fizemos com a deputada federal, Anne Ortiz, que é do Cidadania do Rio Grande do Sul, porque, veja bem, o que está sendo colocado agora à mesa e que está sendo mais um motivo de discussão e preocupação entre os produtores brasileiros é a decretação pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo governo Lula, de que a tilápia é uma espécie invasora e, portanto, sendo espécie invasora, vai ser combatida, ao entender do próprio Ministério do Meio Ambiente de Marina Silva. E isso deve comprometer a produção de tilápias aqui no Brasil, se esse projeto avançar, se essa declaração continuar e for realmente tida como certa de que a tilápia é uma espécie invasora, não pode ser criada aqui no Brasil. No entanto, o Brasil, por meio do JBS, está importando pelo menos 38 containers com toneladas de tilápia do Vietnã. Veja o que a deputada Anne Ortiz, inclusive, essa entrevista está disponível no Clube do Tempo e Dinheiro, conversou conosco a respeito desta decretação da tilápia como espécie invasora. Deputada, direto no assunto, o que está acontecendo? Quer dizer que querem proibir realmente a criação de tilápias aqui no Brasil por ser uma espécie invasora? E, ao mesmo tempo, já emendando uma segunda pergunta, vão importar tilápias do Vietnã? Boa tarde, prazer em tê-la aqui no Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Sérgio. Pois é, né? Um tanto curioso o que vem acontecendo no nosso país. O Brasil, principalmente nos últimos anos, tem se destacado muito por conta da produção de tilápia, né? E, inclusive, tendo os Estados Unidos como importador do nosso produto, do filezinho de tilápia, né? Agregando ainda mais valor ao produto. São aproximadamente 237 mil produtores no país. 98% desses produtores são pequenos produtores que têm, né, na produção de tilápia a sua fonte de renda. E quando o governo federal, o governo do presidente Lula, cogita colocar a tilápia como espécie invasora, ele vai criar uma série de dificuldades, né, mais burocracia e obstáculos para quem cria, né, para os criadores e, obviamente, impactando nessas produções. Não são todos que vão conseguir, com as restrições e com as imposições que serão impostas, conseguir manter a sua produção, gerando emprego, gerando renda, e fazendo, obviamente, a nossa economia crescer. Como eu disse, o Brasil, ele não só produz uma grande... esse setor, né, da piscicultura, ele não é só importante aqui para dentro do nosso país, para o mercado interno, mas também para o mercado externo, tendo os Estados Unidos como um dos destinos, né? E aí, o Rio Grande do Sul, o Brasil faz um convênio com o Vietnã para que o Vietnã compre carne, né, proteína animal aqui do nosso país e o Brasil importe tilápia
do Vietnã, como já foi firmado e está chegando agora no próximo mês, pelas notícias que a gente acompanhou aí. São 32 containers, mais de 700 toneladas de tilápia que serão importadas aqui para o Brasil. Isso, no mínimo, causa estranheza, porque o que a gente imagina, né, do governo e o que o setor público deve fazer é ajudar a economia, né, nacional a crescer, fortalecer os nossos negócios aqui e não criar cada vez mais burocracia para dificultar a vida de quem atua aqui no Brasil e abrir as portas, né, para o mercado internacional, principalmente importando, né, essa grande quantidade de pescado que, obviamente, vai impactar na continuidade, né, e na sobrevivência desses produtores. Bom, está aí, portanto, a deputada Anne Ortiz comentando e falando exatamente sobre o papel também da JBS nesta importação. Davi da Luz, vamos aproveitar, vamos ao café também nas negociações, vamos apontar o café no mercado internacional, o que aconteceu com o café no fechamento de hoje. Londres, queda de 0,50% a 4.610 dólares por tonelada. Em Nova York, o café também segue ou descolou, né? Na verdade, o café inverteu mão e fechou em alta na Bolsa de Nova York, 1,92% de alta para o dezembro a 4 dólares 22 mais 70, março 399,65, alta de 1,65, maio 384, alta de 1,53%, julho 368,90, alta de 1,37%. Agora vamos ao mercado da B3, sacas em dólares, 489 dólares. A saca de café para o março, com alta de 0,41%. Do café, nós vamos para o boi gordo. Boi gordo na B3, negociações mistas. Novembro, 318,50, queda de 0,16%. Dezembro, a estabilidade, 0,05% de alta, 321,65%. O janeiro, 327,75, 0,21 de queda. Fevereiro, negociada 329,15, alta de 0,14%. A Scott Consultoria apontou 9 praças em alta, dentre elas as demais, das 32 praças, 9 em alta. Boi gordo comum, já descontado a prazo, São Paulo, Barreto, Saracatuba, 320, Belo Horizonte, 312, Campo Grande, 322, Cuiabá, R$302 também por prazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Ao norte do Tocantins, 305, Rio de Janeiro, a média, 320, subiu no oeste do Rio Grande do Sul, o quilo a prazo a 10,45, Pelotas, 10,60. Nós vamos agora conversar com o Fernando Iglesias, que já está conosco, a quem agradeço a participação, para comentar esse mercado do boi gordo. Antes de mais nada, obrigado pela tua participação aqui no Tempo e Dinheiro, Fernando. Boa tarde, Braga. É um prazer estar aqui em uma nova oportunidade. E vamos falar assim do mercado do boi, um mercado envolto de rumores nos últimos dias, muitos boatos que afetaram duramente a B3. A gente viu a queda que aconteceu bastante, uma queda bastante expressiva na semana passada e também em determinados momentos desta semana houve continuidade desse movimento. E um mercado aí que acaba ficando um pouco apreensivo com toda essa movimentação na Bolsa. Bom, mais uma vez a China no foco das atenções, também nos rumores que pairaram sobre o mercado. Apenas rumores? Bom, por enquanto sim, por enquanto são apenas rumores. Nós temos 2 pontos que precisam ser mencionados aqui em relação à China. O primeiro deles é basicamente a presença de fluazuron, que foi encontrado ali supostamente em amostras de carne do Brasil, que estavam lá sendo testadas pelas autoridades chinesas, e isso promoveu uma certa instabilidade e um certo receio do governo chinês, que, de acordo com algumas fontes que atuam ali no mercado asiático, poderiam impor algum tipo de restrição à compra de produtos brasileiros. Por enquanto, não tem nada de oficial, nenhum posicionamento oficial do governo chinês, da autoridade alfandegária chinesa, não há nada de concreto. E a segunda informação, essa sim a gente está em compasso de espera, é que desde o final do ano passado, a China está conduzindo uma investigação que vai determinar os impactos da importação de carne, não só a brasileira, como de outros países, sobre a produção local de carne bovina. Então, o que eles estão querendo avaliar? É como essa importação de carne vai prejudicar
tem prejudicado a produção local. Só para vocês terem uma noção, a arroba do boi gordo aqui no Brasil está custando na média acima de R$300 nas principais praças pecuárias brasileiras. Lá na China, essa arroba do boi gordo custa mais de R$700. Então, é um custo muito alto de produção lá na China hoje. Os insumos são muito caros. Então, é um mercado aí que está bastante inflacionado, né? E eles não conseguem competir com a carne que vem de fora. Esse é o grande X da questão. Qual a decisão que as autoridades chinesas vão tomar em relação a essa importação de carne? Lembrando também, outro aspecto que é muito importante, é que o governo chinês é extremamente proativo quando se trata de questões que envolvem a segurança alimentar da sua população. Então, eles não vão abrir mão da importação de carne se isso colocar em risco o seu abastecimento interno, né? Então, é uma questão complexa. O governo chinês dizia que ia entregar essa investigação, o resultado dessa investigação em agosto, postergou esse prazo e acabou aí anunciando que traria o resultado dessa investigação agora em novembro. Então, daqui até o dia 30 de novembro, nós vamos ficar especulando em cima da China e qual medida será adotada pelo governo chinês, se teremos salvaguardas ou se não teremos salvaguardas em relação à importação de carne bovina. Bom, por enquanto essa questão não foi superada ainda, não foi decidida ou não foi anunciada pela China, China sendo China, né? Mas o fato é de que, se for considerar a diferença de preços da arroba do boi gordo por aqui, né, que é uma das mais baratas no mundo entre os países produtores, se não a mais barata em dólares, né? A gente tem aí a China com a necessidade de importar cada vez mais e continuar mantendo o fluxo de importações. Ou tudo isso pode ser revertido, tudo vai depender da China, mais uma vez, não? Exatamente. E tem um outro aspecto que é muito interessante a gente pontuar, são duas questões, na verdade, né? Sim. Nesses últimos 4 meses, julho, agosto, setembro e outubro, a China fez o maior volume de compras de carne bovina da sua história. Foi batendo recorde em cima de recorde na importação mensal de carne bovina, foi superando todas as expectativas, e isso fez com que nós tivéssemos um resultado recorde na exportação brasileira de carne bovina. Então, eles simplesmente vieram aqui no Brasil e limparam nossos estoques de carne, compraram o que podiam e o que não podiam também, né? Compraram grandes quantidades, e não por acaso, mesmo num ano de super oferta, um ano em que o abate é muito alto aqui no Brasil, o maior abate da nossa história vai acontecer agora em 2025, mesmo assim, a arroba do boi gordo encontrou vários momentos de resiliência. Nós não vimos um derretimento abrupto dos preços, uma queda extremamente contundente. Por quê? Porque a variável exportação ajudou na formação de preços da arroba. E o segundo ponto que é bom a gente mencionar aqui, além desse apetite chinês fora do habitual, que pode sugerir ali uma antecipação de compras, né? Com o importador se precavendo numa eventual salvaguarda que o governo chinês pode impor, nós também temos uma suinocultura chinesa que hoje está em crise. Está sobrando produto lá na China em relação à carne suína. E carne suína é o produto a carne mais produzida dentro do território chinês. São mais de 57 milhões de toneladas todos os anos que a China produz de carne suína. Só para vocês terem noção, se nós somarmos a produção de carne bovina, de carne de frango e de carne suína do Brasil, não chega nesses 57 milhões de toneladas que a China produz de carne suína. Então, é uma proteína que está em crise e o governo chinês colocou muito dinheiro dentro da sua suinocultura para profissionalizá-la. Então, se porventura um problema estiver acontecendo nesse setor, ela pode desestimular a importação de outras proteínas para direcionar esse consumo doméstico para essa proteína que é tão importante para o governo chinês. Como eu falei, segurança alimentar para a China é uma prioridade. Então, é uma equação difícil de ser resolvida e realmente nós precisamos aguardar o que vai vir ali do governo chinês, qual vai ser a tomada de decisão do governo e quando isso vai ser de fato anunciado para o mercado. Agora, tradicionalmente, a China tira o pé do acelerador nas importações no final do ano, até porque fevereiro também, se não estiver enganado, tem um ano novo lunar chinês, né? Aquele período que para a China, não tem compras, mas será que é uma antecipação também, né? Isso pode estar sendo colocado no radar também, Fernando? Sim, tradicionalmente a China já antecipa compras nesse período para atender sua demanda do novo lunar. É como se fosse o nosso período de festas aqui de final de ano, é o período de maior consumo ali dentro do mercado chinês. Então isso é muito importante, né? Esse tipo de comportamento que a China toma. E o mercado fica tão temeroso, tão receoso com relação à China por um simples motivo. Ela é praticamente metade da exportação brasileira de carne bovina.
Então, qualquer sobressalto, qualquer problema que nós temos com exportação para esse país é muito impactante para a formação de preços da arroba do boi gordo aqui no nosso mercado doméstico. Então, nós temos que considerar sempre a China nessa equação, nesse balanço. Basta nós observarmos o que aconteceu ali em 2021, principalmente, que o Brasil ficou 100 dias aí impossibilitado de exportar carne para o mercado chinês, e o tamanho das dificuldades que nós tivemos no mercado naquele ano. Então, esse é sempre um evento que foi muito traumático aqui na bovinocultura de corte brasileira, que foi esses 100 dias ali de 2021, que o Brasil não conseguiu exportar, escoar sua produção para o seu grande comprador de carne. Bom, lembrar mais uma vez que atualmente, né, a China, depois do mês de maio, voltou a importar carne de frango aqui do Brasil também, depois daquele episódio que teve lá no Rio Grande do Sul, né, autorizou a importação de carne de frango. Finalizando, aproveitar preços aqui da arroba, né, também eles estão fluindo um pouquinho melhor nessa segunda quinzena, que já está praticamente batendo as portas, segunda quinzena de novembro? Bom, é muito interessante a gente avaliar que o mercado físico está começando a se distanciar do mercado futuro. Está abrindo o spread entre o mercado físico e o mercado futuro. Hoje, nas nossas médias aqui de preço para São Paulo, o nosso indicador, nós desenvolvemos aqui no Safras e Mercado, a média de preços ali dos negócios ocorridos em São Paulo está batendo aí 324,17. Tá? Então, é um nível de preço bem acima da B3. Hoje, o contrato novembro, ele está trabalhando ali a 318,85. Então, ele está abaixo hoje do indicador do mercado físico. Da mesma maneira que Goiás já está trabalhando muito próximo dos 320 por arroba. De acordo com o nosso indicador aqui, Goiás está trabalhando a 319,82 centavos já. Então, há um descompasso hoje entre o mercado futuro e o mercado físico. O grande problema é que quando isso acontece, você acaba fazendo a distância, você perde eficiência de hedge, você acaba dificultando a utilização das ferramentas de proteção dentro do mercado futuro. É um ambiente extremamente especulativo hoje, e os fundamentos que nós temos no mercado físico estão fazendo com que os preços da arroba do boi gordo sigam subindo, mesmo que em descompasso do mercado futuro. Então a gente tem que ficar muito atento. Claro, essas decisões chinesas podem impactar no mercado físico, mas por enquanto nós temos preços firmes da arroba do boi gordo, com potencial para novos reajustes no curtíssimo prazo, diante de escalas de abate que estão apertadas nas principais praças pecuárias do país. Fernando Iglesias, foi um prazer falar contigo, muito obrigado pela disponibilidade, um abraço a você, a toda a equipe de Safras e Mercado. É sempre um prazer participar aqui, Braga, contem comigo em mais oportunidades e até a próxima. Até a próxima. Davi da Luz, vamos aproveitar, vamos também às negociações. Aliás, o que acontece com as negociações está influenciando ou influenciada diretamente pelo clima. Nós vamos direto, então, vamos fazer o seguinte, Davi da Luz, vamos direto à Serra Catarinense, vamos conversar ou ouvir do Ronaldo Coutinho a previsão para os próximos 5 dias. Portanto, direto da Serra Catarinense, Ronaldo Coutinho conosco. Olá, Ronaldo. Antes eu vou mostrar aqui, ó. Nós tivemos geada hoje aqui, ó. Essas imagens aqui são do Michel Lenhati. Aqui, ó. Isso aqui é uma plantinha com gelo, chegou a formar gelo aqui em cima de água que estava na rua, né? É uma geada fraquinha, chegou a dar 0,1 a mínima aqui em São Joaquim. Mas deu aí um pouquinho de formação de gelo. Vamos adiantar para o pessoal ver aqui, ó. Vamos ver aqui as plantas, ó, aqui também na vegetação, ó, em alguns pontinhos a geada apareceu um pouquinho mais. Foi uma geada fraquinha, mas nós estamos em novembro, né? Para o pessoal ter uma ideia, em Florianópolis deu 9,7. De memória, assim que eu me lembre, talvez tenha sido a quarta ou a quinta vez que baixa de 10 graus em novembro em um século. Ou seja, muito frio. E nós temos aqui, ó, nos próximos 5 dias, nós temos aqui de 11 a 15 áreas de chuva pegando aqui o sul do Brasil. O Rio Grande do Sul, tu vê que chove muito pouco. Então, talvez no domingo para segunda, chova alguma coisinha, porque vai passar uma frente fria um pouco mais organizada. Chove mais aqui no Paraná, aqui em parte de Santa Catarina, começa a chover aqui no São Paulo, aumenta a chuva aqui no Mato Grosso do Sul, centro-oeste Mato Grosso, pouca chuva nessa região, chove bem aqui, ó, no Recôncavo Baiano, principalmente hoje e amanhã. Hoje mais no final do dia à noite e amanhã ao longo do dia.
Aqui nessa grande área do Nordeste praticamente nada, e a chuva se concentra mais aqui, ó, entre a região do Amazonas, Acre, Rondônia, vindo aqui para o Mato Grosso. No total de chuva de hoje até o dia 25, aí sim, ó, chove bem em toda essa região aqui, ó. Nessa parte do Nordeste, pouca chuva, que é o normal na época. Melhora no centro-sul do Maranhão, do Piauí, chove bem na Bahia. Aqui a região de Irecê, a chuva deve começar a aparecer também ali do dia 16, 17, 18 para frente. Já está chovendo, mas começa a engrossar mais a chuva. E aqui só continua indicando, ó, muita chuva aqui entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, de 100 a mais de 200 milímetros de chuva. Chove bem no Sudeste, principalmente a partir da semana que vem. E aqui no Sul também teremos chuva nessa semana, e quando chega ali também no decorrer provavelmente domingo, segunda, terça-feira, dá uma chuva, daí melhora lá por terça-feira, quarta, quinta, e depois volta a chover de novo. Então vamos ter um bom volume de chuva nesse período. Aqui, ó, nos próximos 15 dias, nós temos nessa faixa aqui abaixo do normal a chuva, um pouco mais acima aqui na região da Bahia e norte de Minas, e aqui no Mato Grosso do Sul, Paraná, sudoeste do Mato Grosso, e principalmente aqui nos vizinhos. No sul vai diminuindo a chuva. Essa chuva aqui vai mudar para a anomalia mais positiva à medida que a gente for avançando para a semana que vem. Mês de novembro chove bem em grande parte do país. De 11 a 20, nos próximos 10 dias, nós temos temperaturas abaixo do normal em todo o centro-sul. Entrou essa massa de ar frio agora, ela está perdendo força, e entra uma outra a partir de domingo ou segunda-feira, e principalmente semana que vem. Volta a ter chance de geada aqui no topo do Rio Grande, Santa Catarina, aqui nos Campos de Palmas. Talvez essa faixa aqui, ó, pegando aqui o sul, para o pessoal ter uma ideia, essa faixa aqui, ó, essa região aqui, ó, pode ter alguma geada no decorrer da segunda, da terça, quarta e quinta, num desses dias da semana que vem. Então, na média, teremos temperaturas abaixo do padrão nesse período. Sendo que se pegasse só do dia 19 ao dia 25, toda essa região aqui, ó, fica abaixo da média. Então, vamos ter aí uma mudança bem grande na temperatura na semana que vem de novo. Esse mês de novembro está abaixo do normal em termos de temperatura. Tem que ficar atento com as doenças voltadas ao clima ameno nas culturas de verão. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Temperaturas abaixo do normal nesse mês de novembro em boa parte do sul, sudeste, em todo o Brasil, alertou Ronaldo Coutinho. Bom, nós temos outro alerta. Para você não deixar dinheiro à mesa dos outros, perder a sua rentabilidade, garantir que você tenha rentabilidade nas atividades, principalmente com a soja, você precisa ficar de olho nos prêmios, nos portos. Veja o recado do João Batista Olive. Os prêmios nos portos estão dando uma boa vantagem para o produtor brasileiro. E os prêmios a futuro estão dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Essa informação você encontra no grupo de soja, lá dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e saiba antes. Na hora de comercializar, conte com o Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no clube, seja assinante, comercialize melhor e vamos em frente. Bom, e a todos que estiveram conosco, lembro mais uma vez e sempre, faça parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, 19 998132915. João Batista Olive, a equipe está à sua disposição com as principais informações do mercado. Na palma da mão são 15 editorias no grupo de WhatsApp, onde você encontra todas as informações selecionadas. Vai direto no clima, vai direto na economia, política, setor sucroenergético, soja, milho, café, boi, enfim, 15 editorias num grupo de WhatsApp na palma da sua mão. Está esperando o quê? Faça parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Nós vamos ficar por aqui. Amanhã voltamos a partir das 9 horas da manhã com outras informações na abertura do mercado. A todos, mais uma vez, nosso muito obrigado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar nossas informações, fazer parte do Clube de Assinantes, e aqueles todos que estão conosco, mais uma vez, nosso muito boa tarde, um bom início de noite, bom descanso para quem vai descansar e até amanhã.